Amém, igreja? Muito bom. Continuando nesse espírito de ânimo hoje. Muita potência aqui. Amém, que ótimo, não? Culto animado, muitas alegrias hoje, jovens contentes, e nós também com esse espírito de jovem, amém? Porque hoje é um dia muito especial, não é verdade? Amém. Antes de entrarmos no estudo da Palavra de Deus, quero convidar a todos a acompanhar-me em uma oração. Pai, nosso Deus amado, nosso Deus altíssimo, muito obrigado, Senhor, novamente, por este culto que nós podemos oferecer ao Senhor, Pai. Que essa alegria que se nota, que se sente hoje, também possa ser a sua alegria entre nós, Pai. Que o Senhor também possa estar regozijando junto conosco nessa manhã, nesse dia tão especial, Pai. Onde nós, ó Deus, lembramos que um domingo como hoje, bem cedinho, ainda escuro, Jesus ressuscitou, Pai. Muito obrigado por termos essa esperança, por termos essa fé viva em nossos corações e por estarmos aqui hoje, Deus, podendo relembrar isso, podendo estudar na Sua palavra sobre a ressurreição de Jesus. Abençoa, Pai, cada um que está aqui, que decidiu sair da sua casa, alguns de muito longe, para estar em convívio, para estar confraternizando uns com os outros, e para estarmos unidos no mesmo propósito de louvar ao Senhor, de estudar a Tua palavra, ó Deus, e de sairmos daqui renovados, espiritualmente, animados para mais uma semana que começa hoje, Pai. Muito obrigado, especialmente pelo Seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, e é no nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Hoje é um dia muito especial, não é verdade? Porque hoje nós lembramos, da ressurreição de Jesus. E algo incrível, que aconteceu nesse ano, 2015, é que calhou da Páscoa judaica, porque os judeus comemoram a Páscoa do Antigo Testamento, da libertação do povo de Israel do Egito. E eles comemoram todo o ano, no dia 14 do mês de Nissan, do calendário judaico, que é diferente do nosso calendário, mas esse ano calhou de cair no mesmo dia a Páscoa. Então, assim como os judeus ao redor do mundo também estão celebrando a sua Páscoa, hoje o cristianismo no mundo inteiro também está celebrando a sua Páscoa, É claro que os judeus não comemoram a ressurreição de Jesus, mas nós estamos aqui porque acreditamos, na morte, acreditamos na vinda de Jesus, acreditamos na morte de Jesus e acreditamos também na ressurreição de Jesus. E hoje, mas como que nós podemos ter a certeza disso, Nós não vivemos na época de Jesus. Nós não estávamos lá quando Jesus nasceu, viveu, andou pela Palestina, não vimos Jesus ser crucificado, não vimos Jesus ser sepultado, e não vimos Jesus também ressuscitado dentre os mortos. Mas como que nós hoje podemos ter a convicção de que Jesus realmente ressuscitou? Que esse fato é um fato verídico, que até o mais cético dos homens, se ele realmente for estudar, investigar com o coração aberto, não com o coração sempre crítico, sempre procurando erros e sempre não querendo se convencer disso, mas mesmo um cético com o coração aberto, querendo realmente conhecer a verdade, como é que ele pode chegar a ter a convicção e crer também que Jesus, de fato, viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então hoje eu quero compartilhar com vocês algumas provas
né, algumas evidências que nós podemos ter na Bíblia e fora da Bíblia, para ajudar alguns que talvez tenham alguma dúvida em relação a este fato, se realmente aconteceu, e para aqueles que já acreditam, aqueles que já têm essa fé, essa convicção, que isso possa reafirmar a nossa fé e nos animar ainda mais na nossa convicção de que adoramos um Deus vivo. Adoramos um Deus que venceu, que veio como homem a este mundo, mas que Ele venceu a morte e ressuscitou, e todos aqueles que creem nele e que o seguem também vão ressuscitar um dia. E a primeira escritura, vamos lá em Marcos capítulo 16. Do 1 ao 7. Vamos ler várias escrituras, então peço muito sua atenção, amém? Marcos 16, do versículo 1 ao 7. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra que está no sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Então a primeira prova que nós temos a respeito da ressurreição de Jesus é a tumba dele, que está vazia até hoje, né? Muitos dizem, sabem onde está a tumba de Jesus lá em Jerusalém. Eu não sei se realmente é a tumba de verdade, mas muitos afirmam que lá está a tumba. É bem possível, né? Mas um fato que nós podemos ter de que Jesus realmente ressuscitou dos mortos é que o corpo dele não está lá, né? Que ele ressuscitou dentre os mortos. Mas alguém pode questionar essa ressurreição, essa tumba vazia. Alguém pode questionar dizendo: mas é muito provável que os discípulos dele foram lá à noite e deram um jeito de tirar o corpo de Jesus de lá. Essa é uma hipótese que há pessoas que levantam essa probabilidade. Mas vamos ver um outro versículo, então, que nos responde essa tese, essa hipótese, né, do corpo de Jesus ter sido roubado. Vamos lá em Mateus 27. Versículo 62 ao 66. Eu já estou lá. Mateus 27, 62 ao 66, diz assim: no dia seguinte, isto é, no sábado, o chefe dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano seria pior do que o primeiro. Leve um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir
e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montado, guarda, lacraram a pedra. Bom, os judeus pensaram nessa hipótese também. Vai que os discípulos de Jesus vão lá à noite e roubem o corpo, então vamos nos precaver. E judeus foram lá falar com Pilatos: olha, Pilatos, aquele homem disse que ele iria ressuscitar no último dia, no terceiro dia. Vai que os discípulos dele têm um plano aí, né? E aí depois conta a história, inventa uma história de que Jesus ressuscitou. Então nós vemos aqui que eles tomaram todos os cuidados possíveis. Eles armaram aqui um esquema de segurança. Chamaram soldados romanos, um destacamento, não sei quantos soldados haviam lá, mas haviam vários, dezenas talvez, de soldados, guardando o sepulcro de Jesus. Lacraram a pedra já era grande, enorme, que uma ou duas pessoas talvez não conseguiriam arrastá-la. Mas além de ter aquela pedra que tapava o túmulo, lacraram, não sei com o que, mas com algo, com certeza não era uma fitinha preta e amarela, dizendo não passe, proibido, acesso. Com certeza era algo para assegurar de que ninguém iria romper aquele lacre e conseguir tirar o corpo de Jesus de lá. Mas o plano deles não funcionou. Olha o que acontece aqui em Mateus 28, do 1 ao 4. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Até aqui. A gente vê aqui então o que aconteceu. E nem a pedra, nem os soldados, nem o lacre que eles colocaram lá para dificultar a abertura do sepulcro foram suficientes para impedir Jesus de ressuscitar. E a gente pode pensar, bom, será que Jesus então não morreu de verdade? Será que ele teve um desmaio lá na cruz e deram como morto? Isso já aconteceu muitas vezes. Né? Já houve casos de pessoas terem um desmaio, ficarem por dias desmaiadas e darem como a pessoa morta e enterrarem. A enterraram viva. E obviamente que depois foram abrir o caixão e aí então a pessoa estava morta já por asfixia, que ela não conseguiu sair do caixão. Então com certeza, se Jesus tivesse tido apenas um desmaio e não tivesse realmente morto de verdade, bom, com aquela pedra lacrada, com aquele túmulo totalmente fechado, certamente ele iria morrer por asfixia dentro daquele túmulo. Mas a gente vê aqui que ele era o Filho de Deus, então não precisou ninguém tirá-lo de lá, nada pôde impedir dele sair daquele túmulo, porque um anjo de Deus estava lá para tirar aquela pedra. E tem outra prova também que nós podemos ter a respeito da ressurreição de Jesus. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. Versículos de 1 ao 8. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que apeguem
firmemente a palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois dele apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, isto que pregamos, é isto que vocês creram. Quando nós pensamos numa outra prova de que Jesus realmente ressuscitou, pensamos nas testemunhas que viram a ele naquela época, não é? Ou seja, muitas pessoas viram Jesus antes da morte, viram Jesus vivo. Muitos testemunharam Jesus sendo flagelado. Muitos acompanharam o enterro, viram onde Jesus foi sepultado. Imagino que o cemitério naquela época em Jerusalém não era muito grande, não era muito difícil de localizar uma tumba naquele lugar, naquela época. As mulheres, as discípulas de Jesus, sabiam onde o corpo dele havia sido enterrado, porque elas falaram, vamos lá. E muitas pessoas também, aqui Paulo relata que muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. E não foi uma, não foi duas, não foram três. Se fosse uma, a gente poderia pensar, nossa, o cara está tendo um ataque, está tendo visões, está tendo um ataque psicótico, está tendo alucinação. Talvez um ou dois, mas 500 pessoas, é impossível um ataque psicótico, um grupo tão grande de pessoas. E muitas ainda estavam vivas, muitos anos depois de Jesus ter ressuscitado. Há uma escritura também em Atos, que a gente pode acompanhar aqui no telão, Atos 1:3, que diz, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então a ressurreição de Jesus não pode ter sido uma lenda, não pode ter sido uma fábula que alguém achou, que ele recitou e começou a espalhar, e que isso se espalhou pelo povo. Porque teve testemunhas, pessoas que viram Jesus vivo, viram Jesus morrer e viram Jesus ressuscitado. Mas aí a gente pode questionar essas provas, porque, mas as provas que vocês apresentam sobre a ressurreição de Jesus estão todas na Bíblia. Então, óbvio que a Bíblia vai defender a ressurreição de Jesus. É óbvio que os cristãos vão defender a ressurreição do seu Senhor. Mas também temos prova de pessoas que não são cristãs, como o Flávio Josefo, que era um escritor e historiador judeu. E ele foi contemporâneo dos apóstolos, viveu entre 37 e 103 depois de Cristo, e ele morou em Roma. Ele era um judeu, mas que passou a ser parte do povo romano. O imperador romano recebeu Flávio Josefo como cidadão romano, ele recebeu a cidadania romana.
E ele era um escritor e historiador, então ele acompanhava a vida dos imperadores de Roma. Como nós aprendemos semana passada com o Bruno aqui, relatando a vida dos Césares. Flávio José acompanhou a vida de Calígula, acompanhou a vida de Nero, acompanhou a vida de muitos imperadores, conviveu com eles. E ele descreve como era a vida desses imperadores em seus livros, mas tem também uma parte que ele se dedica a Jesus. É isso que eu quero compartilhar com vocês de um livro que eu tenho na minha casa. E eu quis tirar uma foto aqui para lermos juntos esse trecho do livro dele, que diz assim, né, espero que vocês consigam acompanhar comigo aí no telão, que diz assim, essas são as palavras de Flávio José. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem. Tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em serem instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram seu nome. Esse é o relato de Flávio Josefo. Né? Aqui no finalzinho está um pouco borrado, talvez, tremido as palavras aqui, né? Não sei se estão conseguindo ler direito. Você não está com problema na vista, é a foto mesmo que saiu tremida, tá bom? É que não tirei com o iPhone 6. Né? Mas vemos um testemunho de um homem que não era cristão, que era um judeu. E dificilmente um judeu fariseu iria, mesmo sem ser cristão, sem ser um seguidor de Jesus, comprovar ou aprovar, afirmar de que Jesus era o Cristo, de que ele realmente havia sido morto e ressuscitado no terceiro dia. E se nós podemos encontrar ou pensar em outras pessoas que não eram cristãs, mas que creram em Jesus, podemos pensar também no exemplo de Paulo. Porque Paulo, antes de ser um cristão, ele era um perseguidor radical contra a igreja. Ele era um fariseu radical. Um homem que seguia a lei ao pé da letra, e ele odiava os cristãos e queria acabar com a igreja. Mas Paulo também creu que Jesus era o Filho de Deus e que ele estava vivo, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus, e aí então ele se converteu. Não é? Depois desse encontro tão amigável com Jesus, que ele teve que ficar cego 3 dias, jejuar 3 dias, para se arrepender e declarar: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Né? Mas além dessas provas, né, nós podemos pensar também como que os discípulos estavam dispostos a dar suas vidas se eles não tivessem a plena certeza, se eles não tivessem a convicção de que Jesus realmente havia ressuscitado. Né? Aqui no versículo 30 e 32, desse mesmo capítulo, também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso?
Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqui a gente vê Paulo dizendo, olha, eu corro perigo de morte todos os dias. Se fosse por meras razões humanas, por que eu estaria fazendo isso? Porque eu que era um judeu fanático, um judeu radical, um judeu cumpridor da lei, irrepreensível, por que eu iria deixar o judaísmo para seguir Jesus, se tudo isso não passasse de uma farsa? Então, para Paulo, ele tinha essa convicção, porque ele sabia que era a verdade, e ele estava disposto a dar sua vida, mas não somente Paulo, nós vemos muitos relatos na Bíblia e na história da igreja, na história do cristianismo, como exemplo de Estevão, que foi apedrejado. E por que ele estava disposto a ser apedrejado? Por uma lenda, por um conto, por uma fábula, por uma mentira, ou porque ele tinha certeza absoluta? Tiago foi morto à espada, e muitos cristãos naquela época foram presos, açoitados. Conhecemos as histórias dos coliseus de Roma, onde cristãos eram jogados aos leões. Mas como eles estavam dispostos a dar sua vida, a morrer, porque eles tinham a convicção da ressurreição. Saindo das provas, saindo das evidências que comprovam de que estamos falando de um fato real, de um fato verídico. O que isso significa para nós hoje? Para os cristãos do primeiro século, do segundo século, para os cristãos da época da Reforma, da igreja, protestantes, onde muitos cristãos também deram suas vidas, perderam tudo, tiveram que sair de suas casas, deixar suas famílias, por causa da sua fé. Eles estavam dispostos a fazer isso porque a ressurreição para eles significava tudo. Não tinha nada mais importante do que saber que se eu morro agora, eu sei que eu estou indo para o céu. Eu sei que eu estou indo para onde Jesus e Deus estão. A ressurreição foi a mensagem que transformou a vida de Paulo, que fez Paulo deixar um judaísmo radical para um cristianismo radical. A ressurreição foi o que fez muitos cristãos serem transformados, terem suas vidas totalmente transformadas. Como Paulo fala aqui no versículo 9 e 10, né? Ele fala, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós não vimos Jesus ressuscitar, é verdade. Mas nós temos essa fé, essa certeza da ressurreição, capaz de transformar a nossa vida hoje. Capaz de estarmos dispostos a mudar qualquer coisa na nossa vida, no nosso caráter, para ter uma vida que agrada a Deus, para ter uma vida que condiz com a vontade de Deus. Eu posso falar da minha vida um pouco. Eu posso dizer que antes de ser um cristão, eu era um pagão que acreditava em Deus. Não ia a nenhuma igreja, não tinha nenhuma religião oficial, não me considerava nada espiritualmente, mas eu cria em Deus.
mas não tinha temor. Eu não tinha muitos valores éticos, não tinha muitos valores morais, nem religiosos, porque nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. Eu não me importava com as pessoas, me importava somente comigo, o que me fazia feliz. E eu me lembro que dos meus 14 anos aos 21, foram os anos mais negros da minha vida. Quando eu cheguei aos 21 anos, eu pensei que minha vida já não tinha mais sentido. Porque eu já tinha experimentado tantas coisas, já tinha feito tantas coisas, que eu achava que, uau, aonde eu vou parar? Já não tinha mais uma perspectiva, uma visão, porque eu já estava cansado de tanto que o pecado tinha dominado o meu coração. E dos 21 anos até hoje, hoje eu tenho 25 anos, não esperaram terminar a frase. 25 anos como cristão. Eu tenho certeza absoluta que se eu estou aqui agora, é porque Jesus mudou a minha vida. E eu tenho certeza que eu estou aqui não porque eu mereça estar. Como eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras, porque se eu estou aqui, também é pela graça de Deus. E é essa graça que Paulo fala aqui. É essa graça de Deus que me anima a perseverar, que me dá forças, que me levanta quando eu estou caído, que me sustenta quando tenho a tendência de ficar desanimado, ou me sentir incapaz ou culpado por algum pecado, por alguma falha no meu caráter, por alguma fraqueza na minha natureza. Mas o que me sustenta, o que me anima, justamente é saber que Jesus morreu pelos meus pecados e que Ele ressuscitou. E nós não precisamos ver Jesus, não precisamos ter visto Jesus ressuscitado para amá-lo. Porque o amor dele é suficiente. Porque a história dele nos constrange, o amor dele nos constrange. O amor de Cristo só por estudar a Bíblia, só por saber que a Bíblia não fala de coisas que não aconteceram, mas fala de cidades reais, pessoas reais, lugares reais, acontecimentos reais, que podem ser comprovados pela Bíblia ou pela história do mundo. Mas ainda que não tenhamos todas as provas, as evidências, que muitas pessoas buscam sempre algo a mais para ter certeza, mas nós não precisamos, na verdade, ter toda essa certeza para acreditar que Deus é um Deus vivo e que Ele está presente entre nós. E que só quando só de estudar a sua mensagem, só de escutar a sua mensagem, ela tem esse poder de transformar a nossa vida. Se nós realmente estamos com esse coração aberto para querer realmente ser convencido pela palavra de Deus. E olha, acompanha comigo aqui também 1 Pedro 1, versículo 8 e 9, que diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Mesmo sem termos visto Cristo, é interessante como nós somos
tocados pelo amor dele, e por causa desse amor, nós também chegamos a amá-lo. Sabe por quê? É porque dentro de nós tem uma alma, e essa alma nela está com Deus. Essa alma nela tem um relacionamento com Deus. Nós temos um corpo, que esse corpo não é somente físico, não é somente carne, mas é um corpo espiritual também. Há um espírito que habita dentro de cada um de nós. E esse espírito, ele também quer ressuscitar um dia. Esse corpo que nós temos aqui, ele tem um espírito que diz: eu também quero ressuscitar como Cristo ressuscitou. E é isso que faz com que nós amemos a Deus. É isso que nos dá essa fé de que um dia nossas almas, elas vão para Deus e o nosso corpo vai ressuscitar, como o corpo de Jesus também ressuscitou para a eternidade. Amém? E é nesse espírito, irmãos, igreja, que eu quero que a gente tome a nossa Santa Ceia hoje, né? Que ao comer desse pão a gente possa lembrar, sim, do sacrifício de Jesus, de toda a dor, né, que ele teve que suportar, mas também com muita esperança, com muita alegria, de que Jesus não ficou lá na tumba, que o corpo dele não está lá, que a tumba de Jesus para sempre vai estar vazia, mas que a gente possa tomar essa Santa Ceia com muita gratidão, com muita esperança, de que nós estamos aqui celebrando a ressurreição, estamos aqui celebrando a vida, né? E é por isso que há alegria em nossos corações, é por isso que há alegria no cristão, porque celebramos a vida, a nova vida, celebramos a vida eterna, celebramos a nova vida que Deus quer nos dar por meio de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai eterno, bendito, amado, é com muita alegria, Pai, que nós queremos lembrar do Teu Filho nessa manhã. Com muita gratidão, Pai, que nós queremos celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. Ó Pai, e que mesmo sem termos visto a Ele, Senhor, em pessoa, nós o amamos, Pai, porque Ele tem esse poder de tocar o nosso coração, Pai. Ele tem esse poder, que é o poder do Senhor, que é o amor do Senhor, que coloca em nossos corações essa esperança, essa fé, ó Deus, essa força. Mesmo, ó Deus, com tantas dificuldades, com tantos problemas, com tantos desafios que o cristão que segue, que ama o Senhor, passa, ó Deus, esse amor nos sustenta. Esse amor é suficiente. Esse amor é tudo que nós precisamos para nos manter firmes e fiéis até o fim, Pai. Muito obrigado por esse dia tão especial. E que cada domingo, ó Deus, a gente possa ter esse coração de lembrar que um domingo cedinho, ainda escuro, ao amanhecer, Pai, ó Deus, esse milagre estava acontecendo para sempre, Deus. E que isso ainda possa continuar acontecendo cada dia em nossas vidas, cada amanhecer, e que ainda o amor de Cristo possa contagiar outras pessoas, possa continuar avançando, ó Deus, porque nada pode pará-lo, nada pode detê-lo, Senhor, e nada pode detê-lo até hoje também, Pai. Muito obrigado porque adoramos um Deus vivo, um Deus eterno, um Deus, ó Pai, que tem uma ressurreição para todo aquele que o ama, para todo aquele que crê no Senhor. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.